Bom dia para todo mundo que está chegando. Bom dia à professora Ednete, que está aqui com a gente hoje. Esse é o segundo dia de palestra de psicologia, né, na Semana da Saúde. E eu sou Patrícia, para quem não me conhece, sou aluna do sexto semestre da manhã do curso de psicologia. E hoje aqui estou representando a Liga Psicos, nossa liga acadêmica. Quero agradecer, né, em primeiro lugar, a coordenadora Patrícia, que sempre está dando um apoio para a gente em tudo. O orientador da Liga, que é o Valme, que também nos ajudou com o tema, com a escolha, ele foi bem presente nisso. Agradecer também a parceria da Liga de Físio, que dessa vez está aqui com a gente também, fazendo essa parceria, né, Semana da Saúde. E quero agradecer também a Ednete, a professora e mestra Ednete, que também mais uma vez está aqui para poder passar esse conhecimento que ela tem para a gente e contribuindo aí para essa semana, né? Eu queria dar algumas orientações. Vocês não vão conseguir fazer perguntas no chat, mas a palestra ela tem 1 hora aproximadamente de duração. E assim que a palestra terminar, aí vocês podem estar fazendo perguntas através aqui do microfone mesmo, levantando a mão, e aí a gente vai abrindo para vocês poderem fazer as perguntas, tá bom? O certificado da palestra vai ficar no link da bio, lá do Instagram da Liga. Então, quando terminar a palestra, vocês podem ir lá e procurar no link da bio, que vai estar lá para vocês poderem preencher para fazer o certificado da palestra de hoje. Mas qualquer dúvida, tem os endereços também da Liga. O que vocês tiverem de dúvida em relativo à palestra, vocês podem perguntar, tudo por lá que a gente responde, tá bom? Agora eu quero apresentar, para quem não conhece, né, a nossa professora Ednete, professora e mestre Ednete Nogueira, psicóloga, mestre em ciências humanas, neuropsicóloga, docente na área de psicologia escolar e a psicologia do desenvolvimento, e é consultora em primeira infância. Atua no atendimento e na avaliação de crianças com TEA, deficiência intelectual e síndrome de Down. Então, aí está a nossa palestrante de hoje, que eu quero agradecer e passar a palavra para ela. Fica à vontade, Ednete. Olá, bom dia. Bom dia a todos e a todas. Queria mais uma vez, né, como as meninas falaram, eu sou Ednete, sou psicóloga, e queria mais uma vez agradecer o convite, né, da Liga Psicos, dizer que parabenizar o trabalho de vocês, né, que tem trazido aí temas tão importantes para a gente discutir, temas recorrentes, né, mas eu acho que informação nunca é demais, né, a gente precisa entender que quando a gente entra num momento como esse, né, de muito estresse, de muita tensão, de muita insegurança, né, do que nós estamos vivendo, é sempre muito importante trazer esses temas para a gente conversar. E é uma conversa mesmo, né? Então, assim, eu estou aqui como palestrante, mas eu acredito que esse tema, ele é um tema que vai permear a minha realidade, a sua realidade, a realidade de todos aqui, porque todos nós temos uma família, né? E todos nós estamos inseridos aí dentro de uma rotina, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, a minha família não tem rotina, né? E, gente, não há pessoa sem rotina, né? A rotina, ela está presente na nossa vida. Agora, o que a gente tem que avaliar é o seguinte: essa rotina, ela é funcional ou ela é disfuncional, né? Digamos assim. Trouxe essas duas palavras para a gente pensar. Porque tem rotinas que a gente tem na nossa vida que elas são extremamente disfuncionais, né? Então, assim,
quando a gente tem uma rotina que, de certa forma, não contribui para a nossa organização interna e externa, essa rotina, ela está sendo disfuncional. Então, hoje a gente vai pensar um pouquinho o que seria uma rotina, né, funcional. Porque é igual quando a gente fala, né? Essa família, ela é uma família desestruturada. Essa palavra, ela é uma palavra muito... a gente tem que ter muita cautela quando a gente usa isso, porque toda família, ela tem uma estrutura, né? Não existe família sem estrutura. Agora, essa estrutura, ela é funcional ou ela é disfuncional? Eu sempre gosto de usar essas palavras para a gente pensar qual é a função, né, de cada objeto, de cada coisa na nossa vida, digamos assim. Tudo tem uma função, tá? Então, nós vamos entender um pouquinho hoje como que é isso. Não existe uma receita, infelizmente, né? Muitas pessoas, quando procuram aí um psicólogo, quando vão, né, procurar um profissional da área da saúde, o que que elas querem? Elas querem uma receita, né? Uma receitinha de como viver bem e de como organizar as coisas. E não existe uma receita. O que existe é um esforço das pessoas, né, que estão aí inseridas nesse contexto, de fazer com que as coisas fiquem, né, minimamente organizadas e tenham aí tragam um cunho saudável para as pessoas que estão inseridos. Então, esse tema, eu acho que é um tema, como eu disse para vocês, muito recorrente. A gente está aí há 1 ano e 3 meses, 1 ano e 2 meses, né? A gente vai perdendo um pouco a noção do tempo nessa pandemia. Então, inicialmente, né? Eu lembro que eu fiz uma primeira palestra em março do ano passado e eu dizia para as pessoas o seguinte, que nós estávamos diante de uma incerteza, né? Nós não sabíamos quanto tempo ia durar essa pandemia. Se 3 meses, se 6 meses, né? E aí, naquele momento, eu penso, né, que o sentimento que permeava aí, né, as famílias, era um sentimento deixa eu só tirar aqui meu WhatsApp web, para ele não ficar fazendo barulhinho com vocês, só um instantinho, senão ele vai ficar aqui fazendo um barulhinho chato, e aí isso não é legal. Pronto. E aí o que acontece, né, gente? E aí não durou 3 meses, não durou 6 meses. E aí a gente ficou, a gente está no momento de muita desesperança. Eu tenho observado, né? Eu tenho feito muita formação para pais, para educadores, né? Fazendo parte daquele projeto da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, SEDUC, que contratou aí os psicólogos para atuarem nas escolas. Eu estou fazendo parte desse trabalho. E eu tenho visto que as pessoas, tanto as famílias como os educadores, eles estão num momento de muito cansaço, de uma fadiga crônica, digamos assim. E o que causa essa fadiga crônica? O sentimento de desesperança, muitas vezes. Porque a gente espera que as coisas se resolvam, a gente esperava muito que a pandemia passasse e ela não passou. E a gente ainda está, né, 1 ano depois, digamos assim, que eu fiz essa primeira palestra, a gente está com o mesmo sentimento e o mesmo sentimento de uma forma mais intensa, porque a gente não sabe quando que isso vai melhorar. E nós estamos aí permeados por um sentimento de incerteza muito maior. Então, primeiro, antes da gente falar sobre a rotina da família, vamos pensar um pouco como é que nós estamos, né? Como é que nós estamos nesse momento de pandemia, né? Em meio a esse momento, né, a gente tem percebido, assim, a necessidade de redobrar os cuidados com a nossa saúde.
E há um ano atrás, a gente falava muito dos cuidados redobrados com a saúde física, né? Então, a gente falava muito de usar o álcool em gel, usar a máscara, né? Manter o distanciamento social, manter aí, de certa forma, esse controle, né, da higiene, digamos assim. E hoje, o que se escuta muito é redobrar os cuidados com a saúde mental. Por quê? Esse tempo, né, esse tempo aumentado aí de estresse, o nosso organismo, né, quando ele fica exposto a uma situação prolongada de estresse, ele entra em desequilíbrio. E quando ele entra em desequilíbrio, é muito comum a gente ter alguns sentimentos diante de tudo isso. E quais são os sintomas mais frequentes e os sentimentos mais frequentes diante desse isolamento social? A ansiedade. A ansiedade, ela tem tomado conta das pessoas, né, de uma forma muito intensa. Por quê? Todos nós, se a gente parar para pensar, todos nós somos ansiosos. Nós temos um grau de ansiedade que é dentro desse grau, né, que eu estou falando, dentro de um grau saudável, digamos assim, que é aquela ansiedade, né, de pensar como vai ser o meu amanhã, como vai ser o meu futuro, né, se eu tenho uma entrevista de emprego, ou se eu tenho um encontro, né, algo novo, eu fico ansioso, né, e de certa forma eu me preparo para aquele momento. Agora, quando essa ansiedade, ela foge do meu controle, aí eu não consigo nem pensar no presente, porque eu projeto tudo no futuro, né? Eu fico extremamente projetado no futuro, ou seja, eu só penso no que vai acontecer. E aí não consigo planejar o meu presente. Então, a ansiedade que é patológica, digamos assim, é essa que você não consegue enxergar, né, o seu presente, e aí você fica totalmente projetado no futuro. Também é muito comum a gente ter esse sentimento de insegurança, ou seja, eu estou dentro de casa, né, mas eu estou me sentindo inseguro. Se eu estou na rua, eu também me sinto inseguro. E eu me sinto inseguro porque eu não estou conseguindo lidar, eu não estou conseguindo resolver a situação. Então, com a insegurança nasce aquele típico sentimento de impotência, ou seja, não consigo resolver, porque não está no nosso controle, né? Não está dentro da nossa possibilidade de resolver o que está acontecendo agora. E aí, quando a gente fica diante desse sentimento de impotência, a gente não consegue enxergar qual seria a nossa responsabilidade nesse momento. Qual seria o nosso papel nesse momento? E aí vem aquele sentimento típico de tristeza, ou seja, eu começo a ficar triste diante da situação. Eu começo a ficar dentro de um meio, né, onde eu fico deprimido, onde eu começo a me deprimir. E quando eu deprimo, né, deprimir é rebaixar. Aí todas as minhas forças, elas começam a ficar fracas, né? Eu começo a me deparar com as minhas fraquezas, ou seja, não estou dando conta da situação. E aí vem a incerteza. A incerteza do que? Do que eu posso fazer. E aí, isso, de certa forma, todos esses sentimentos juntos, o que eles fazem com a gente? Ele nos paralisa, né? E a gente fica paralisado diante de uma situação que não está no nosso controle resolver a situação, mas está no meu controle fazer a minha parte, principalmente dentro do ambiente onde eu estou inserido, tá? Então, né, eu acho que hoje a gente vai entender um pouquinho de como é que a gente pode recuperar essas forças e pensar aí como é que a gente pode planejar o nosso futuro, tá? E aí, quais os danos psicológicos, né, que a gente começa a entrar nesse momento?
Durante a pandemia é esperado que estejamos frequentemente, né, em estado de alerta, como eu falei para vocês, preocupados, confusos e estressados. Esses sintomas, né, esse estado de alerta, quando ele permanece por muito tempo, ele vai causando um enfraquecimento das nossas emoções. Né? Imagine o seu corpo estar o tempo todo em estado de alerta, não ter um momento de tranquilidade, não ter um momento de prazer, um momento em que você se sente mais relaxado, digamos assim. O teu corpo está o tempo todo em estado de alerta. Aí o que começa a acontecer com a gente? A gente começa a somatizar, né? Que é isso que eu estava falando com as meninas. Hoje eu estou com a minha rinite atacada, né? E aí, quando a gente começa a ter as rinites, né, que são coisas comuns, que eu sempre tive, mas quando eu acordo com essa rinite atacada, o que vem à minha cabeça? Nossa, será que eu estou doente? Será que eu estou com Covid? Gente, olha a nossa mente, né? Como eu falei para as meninas, a nossa mente é capaz de produzir a cura, mas ela também é capaz de produzir a doença. Então, uma coisa que eu sempre tive, que é frequente na minha vida, basta ter uma mudança de tempo que eu sinto, mas o que vem à minha cabeça? Nossa, estou doente. Por quê? A gente está o meu corpo está em estado de alerta, né? E aí qualquer sintoma que eu tenha, eu já imagino que é a doença, né? Já estou doente, já vou lá fazer um teste, já procuro o sistema de saúde. E aí, esse estado de alerta, ele é importante, mas esse estado de alerta, ele não pode tirar o meu equilíbrio, ele não pode tirar a minha consciência, né? Então, porque senão eu começo a agir de uma forma inconsequente, né? E aí eu começo a desenvolver sintomas, realmente sintomas que vão me levar à ideia de que eu tô com uma doença, né? Porque o meu corpo, ele é capaz de somatizar. As queixas mais frequentes que eu tenho recebido das pessoas dores pelo corpo, dores de cabeça, sintomas de dores no estômago, né? Aquele cansaço frequente. Isso, gente, é uma situação de alerta. Alerta por quê? Porque o corpo já está reagindo a sintomas psicológicos. Quando o seu corpo começa a reagir a esses sintomas psicológicos, é o momento de procurar ajuda, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Professora. Oi, pode falar. Tá, mas é que não tá aparecendo o slide. Não sei se você tá tentando compartilhar. Não acredito que não tá compartilhando. Deixa eu só ver aqui. Foi a hora que você foi desligar o WhatsApp e aí não voltou a tela do slide. E aí, voltou? Agora. Oi. Agora sim. Agora sim? Ah, desculpa, gente. Então, assim, a gente teve aqui, ó, como estamos, né? Quais os danos psicológicos nesse momento. E dentro do contexto da pandemia, né, a maioria das pessoas estão experimentando esses sentimentos desagradáveis, tá? Em algum nível. Para algumas famílias, sabemos que existem agravantes específicos. O que eu quero dizer com isso, né? A maioria de nós tem experimentado algum sentimento desagradável nesse momento, né? Algum sentimento surge, ou a incerteza, ou a insegurança, ou a própria ansiedade, né? Mas para algumas famílias, eu percebo que isso tem tido agravantes específicos. Então, por exemplo, aquela família que tem crianças dentro do ambiente doméstico, por exemplo, crianças e adolescentes. Essas famílias têm sofrido, né, muito mais com esse momento, porque além de lidar com questões íntimas, questões suas, né, ou seja, além de eu ter que lidar comigo mesma, eu tenho que lidar com o outro. Eu tenho que lidar com aquela criança, eu tenho que lidar com aquele adolescente que precisa que eu esteja, de certa forma, seguro, para que ela também se sinta segura. Então, também tenho recebido muitas queixas, né, de crianças desenvolvendo aí quadros de ansiedade
quadros de depressão, adolescentes extremamente ansiosos, extremamente deprimidos, né, desenvolvendo até crises de pânico. E aí eu sempre volto para a família e pergunto: como é que está o seu estado emocional? Como está seu estado emocional, pai, ou avô, vó, cuidador, né? Porque nesse momento as crianças e os adolescentes estão aí sendo cuidados, não, às vezes não só pelo pai ou pela mãe, né? Também tem um outro cuidador que entra aí nessa questão. Então eu sempre volto para a família, né, para os responsáveis e pergunto: como está o seu estado emocional? Por quê? A criança, o adolescente, ele vai refletir, né, essas questões. Por quê? Se a criança está num ambiente onde ela percebe que o seu cuidador principal, o seu responsável principal, ou seja, sua mãe, seu pai, está ansioso, está inseguro, está em sofrimento psicológico, essa criança também entra em sofrimento psicológico. Por quê? Ela precisa ter pessoas ali à sua disposição que estejam minimamente equilibradas para conseguir lidar com essa questão. E às vezes as pessoas, né, as famílias falam: olha, meu filho está assim, 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 né, apresenta esses e esses sintomas, o que que eu posso fazer? E aí eu sempre volto para eles e falo: vamos cuidar de você, para depois cuidar das crianças. Porque a gente precisa perceber se essa criança está respondendo a esse ambiente ou se realmente ela está desenvolvendo sintomas depressivos, sintomas de ansiedade. Pensando nisso, depois a gente volta esse cuidado para a criança, tá? Então, aí às vezes as famílias até se espantam, falam: não, mas eu preciso cuidar do meu filho, se o meu filho estiver bem, eu fico bem. E eu falo: olha, o caminho é o contrário. Você precisa estar bem para que o seu filho fique bem, né? O caminho é totalmente inverso. Né? Às vezes a gente acha: eu preciso que o outro fique bem para que eu fique bem. Na verdade, não. Você precisa estar bem para que o outro fique bem. E aí, você estando bem, aí sim a gente vai perceber se o outro, né, sofreu aí algum prejuízo, né, se esse prejuízo... Porque às vezes a criança, o fato dela estar, né, num ambiente há muito tempo estressante, isso vai causar um prejuízo, claro, né, no seu sistema, nas suas emoções, né, no seu funcionamento psíquico. Agora, melhorando esse ambiente ficando um pouco mais seguro, um pouco mais harmonioso, essa criança tende a melhorar, né, ela tende a responder também positivamente. Assim como ela responde de uma forma negativa, ela também vai responder de uma forma positiva. Então, é muito importante a gente cuidar das famílias, né? A gente cuidar das pessoas que estão ali junto com aquela criança. É necessário lembrar que, assim, é um momento difícil, sim, né? Então, assim, a gente está passando, assim, os efeitos do confinamento provocados da pandemia, além, né, daqueles resultantes da perda de empregos e de crise econômica, foram especificamente negativos para as famílias, tanto para quem é sozinho, como nas casas com as crianças. Então, mesmo que eu more sozinho, mesmo que eu more eu e minha esposa, né, ou eu e meu marido, eu e minha mãe, né, as pessoas sofreram um impacto. Mas é isso que a gente está falando. Quem sofreu o impacto maior são aquelas famílias que têm as crianças, né? Esse momento. Senhora? Oi? Só um pouquinho, com licença. A minha filha tem uma filha que tem 6 anos. E aí, no começo da pandemia, bem no início, que a gente nem sabia, assim, que a gente ainda estava entrando na pandemia. Aí ela pegou coronavírus. E eu fiquei: o que ela tem? Que ela teve uns sintomas, ela teve febre, passou 14 dias com tosse. Aí ela pegou Covid, e aí depois disso ela não tem mais vontade de sair de casa. Aí quando a gente chega em casa, ela fala: vai logo tomar banho, já lavou a mão. Aí ela ficou com aquela coisa na cabeça, né? Aí ela pergunta: eu tive coronavírus? Aí no começo eu negava, aí depois eu falei assim: não, eu vou falar para ela, porque ficar negando, né? Aí eu sei que depois disso, aí pronto, ela perdeu a vontade de sair.
Às vezes eu vou na rua e falo, vamos, filha, vamos no supermercado. Não, mãe, não vou não, vai, eu fico aqui, eu vou assistir televisão. Mas ela ficou com aquele medo de pegar a Covid novamente. Então, isso afeta muito também na vida da criança, né, professora? Sim. Qual é o seu nome? Desculpa. Rita, eu sou do curso de fisioterapia. Tá. O que que acontece, né? Essa situação que você está trazendo, ela é uma situação muito comum, né? As pessoas estão desenvolvendo sintomas neuróticos, digamos assim, né? A gente está diante de uma neurose. E essa neurose, a gente vai criando, né, determinadas situações e a gente começa a fantasiar em cima dessas situações. Então, por exemplo, às vezes a gente, não que a situação não seja grave, né, a situação é muito grave, a gente tem que se proteger, porém as pessoas estão desenvolvendo quadros, né, de neurose no sentido de que aquele evento, ele está sendo muito mais intenso, né? Eu estou dando um valor muito maior para que realmente ele precisa. Então, quando eu dou essa valorização muito maior do que realmente precisa, qual é a minha sensação? A minha sensação é de pânico, a minha sensação é de desequilíbrio, ou seja, não posso mais sair de casa, não posso mais ter contato com as pessoas, porque isso vai me levar à doença. Nesse sentido, né, você traz uma coisa importante, que é assim, ter uma linguagem clara com as crianças. Às vezes a gente fica criando, a gente fica rodeando, sabe? A gente fica criando situações assim, palavras muito específicas para conversar com a criança. E a criança, por exemplo, uma criança de 6 anos de idade, ela já tem capacidade de entender o que está acontecendo. Então, muito possivelmente, a sua filha criou fantasias em cima disso, e essas fantasias começaram a se tornar realidade na vida dela. Então, ela começa a viver um sentimento de insegurança muito grande. Então, ter uma linguagem simples com a criança, ter uma linguagem clara com a criança, porque ela tem capacidade de compreender, né? Então, muitas famílias escondem das crianças, né? Ou seja, você está em casa porque você está de férias. Não, você está em casa porque porque existe uma doença, porque existe uma situação grave que nós precisamos nos proteger. Pronto, acabou. Agora, o que as pessoas ficam dizendo? Olha, existe um vírus lá fora, existe um bicho lá fora, um monstro. Eu tive crianças que desenvolveram quadros somáticos de alucinações, né, de delírios, ou seja, elas começaram a entrar no movimento, né, de dentro de casa não dormir mais no escuro, né, não conseguir ficar sozinha num cômodo, não querer se recusar totalmente a sair de casa, e esse confinamento, ele vai gerando um estresse para as pessoas que estão ali, né, em volta, e para a própria criança, para o próprio adolescente, tá? O adolescente, por exemplo, esse confinamento fez muito mal para eles, porque é uma fase em que eles precisam estar em contato com outros. Eles precisam estar em contato com seus pares, inclusive, né? Então, como é que esse adolescente tem vivido esse momento? Então, da noite para o dia, né, essas famílias transformaram as casas em escola e escritório, né? E isso, gente, eu vou dar meu próprio exemplo aqui, né? A minha sala de jantar se transformou num escritório. O quarto da minha filha se transformou numa escola. Então, quando eu falo dessa questão das famílias, a gente está falando das nossas famílias, né? E como é que a gente, profissionais, né, como é que nós, profissionais, vamos ajudar essas famílias? Primeiro, a gente tem que organizar dentro da nossa própria casa, né? Então, assim, ter um mínimo de organização. Esse controle a gente não vai ter o tempo todo, mas a gente precisa ter um mínimo de organização. Então, de uma hora para outra, a gente se transformou em teletrabalhadores, ou seja, esse trabalho remoto, e os filhos teleestudantes, né? Então, essa realidade, ela tem, a gente demorou para se adaptar, a gente se adaptou, e agora, nesse momento né, que estamos, entre aspas, adaptados, a gente começa a desenvolver aquela pergunta: será que isso veio para ficar?
né? Será que esse sistema de ensino híbrido, né, ou seja, remoto e em alguns momentos presencial, será que veio para ficar? A gente começa a se questionar, né? Porque demora tanto para solucionar uma questão que a gente começa a ficar, né, se questionar e começa a trazer uma certa insegurança, ao mesmo tempo que você está adaptado, né, digamos assim, entre aspas, mas começa ainda a gerar um sentimento de insegurança. E isso que você traz da sua filha, o que é importante fazer? Conversar com ela, né, contar histórias, trazer o lúdico para a vida dela, para que ela possa sair porque senão a criança pode desenvolver um toque, né, um transtorno obsessivo compulsivo, e muitas pessoas começaram a ter compulsões nesse momento, a compulsão pela limpeza, a compulsão, né, de não sair na rua, a sensação de que alguém se aproxima de você e essa pessoa vai transmitir algo para você. É claro, gente, a gente tem que manter os cuidados? Tem, mas a gente não pode criar situações de desequilíbrio, ou seja, situações de neurose para a vida da gente, porque senão isso começa a se tornar um transtorno na nossa vida. O que é o transtorno? Aquilo que tira a gente do equilíbrio, aquilo que tira a gente do eixo, né? Isso começa a se tornar um transtorno e pode se transformar num transtorno mental, tá? O sentimento... Pode falar. Aqui onde eu moro, já teve vizinho que colocou cadeado na porta. A pessoa chega chamando, não sai na porta. Para não pegar coronavírus, cadeado na porta. Aí a mente da pessoa... Então, é uma medida que as pessoas estão criando para se proteger, né? As pessoas estão realmente se confinando, né? Essa questão de confinamento é quando a pessoa se confina ali no seu ambiente e não quer mais ter nenhum contato com as pessoas. O contato, gente, ele ainda é, de certa forma, algo positivo, né? Hoje, qual é a recomendação da Organização Mundial da Saúde? Distanciamento social, uso de máscara e o uso do álcool em gel. E se você puder, fique em casa. Mas assim, e aquelas pessoas que têm a necessidade de sair, né? Vamos imaginar, essas pessoas vão também, de certa forma, criando formas de se proteger. Isso é algo positivo, quando a gente consegue sair de casa e quando a gente se protege, né? Então, assim, não é negar a doença, mas é você conseguir, de certa forma, ter uma assertividade quando você vai precisar sair. Então, esses cuidados, eles já comprovaram que eles garantem a nossa segurança, né, de certa forma. Mas, é claro, a recomendação se você puder, fique em casa. Só que aí, esse fique em casa, ele trouxe uma conotação muito negativa, ou seja, eu estou em casa e eu estou aprisionado. Você não está preso dentro de casa. Você está numa situação de proteção. E essa situação de proteção, ela é uma fase que está durando, né, bastante, digamos assim, que tem durado mais do que o que se esperava, mas é uma fase. E por ser uma fase, uma hora terá uma solução. E aí, a forma como você lida com tudo isso, a forma como você lida com esse confinamento, vai trazer para você também uma forma de lidar com depois, né? Então, as pessoas vão ter que se readaptar novamente a esse depois, que as pessoas estão chamando de um novo normal, né? Que eu não concordo muito com essa palavra, porque o que é normal, né, gente? Essa palavra normal, ela traz várias conotações. Para mim, pode ser tem uma representação, para vocês tem outra. Então, assim, esse sentimento de opressão e frustração com que os pais vivem nessa situação é compreensível. Então, eu tenho escutado, assim, muito, eu acho que a família, ela tem sido bombardeada. Bombardeada no sentido do quê? Vamos imaginar, né, e essa não é um julgamento, mas assim, essa família, de certa forma, a maioria das famílias, até então,
ela tinha um trabalho, né, essa mulher, digamos assim, tinha um trabalho, esse homem tinha um trabalho, esse vô, essa avó, né, tinha aí uma determinada ocupação, as crianças iam para a escola, né, voltavam num determinado momento, tinha uma rotina aí estabelecida. Vamos começar a falar de rotina. Quando surge, né, esse momento de pandemia, as pessoas têm que se readaptar, né, a essa rotina, digamos assim, criar uma nova rotina. E aí a criação dessa nova rotina ficou muito desorganizada. E as pessoas começaram a se desorganizar. Por quê? A família, que até então, né, vou falar aqui uma palavra que talvez não seja a mais adequada, mas eu acho que é isso que acontecia. As famílias até então terceirizavam uma responsabilidade para outros. Então, a escola tinha aí uma responsabilidade, os cuidadores tinham uma responsabilidade. Nesse momento em que essas crianças estão dentro de casa, o que essas famílias se deparam? Agora sou eu que tenho que dar conta. E terceirizava não é no sentido de não querer assumir a responsabilidade, mas terceirizava porque era necessário, né? Porque tinha-se aí uma rotina de trabalho fora de casa e alguém tinha que, né, na verdade, assumir esse cuidado. Quando todo mundo está dentro de casa, no trabalho remoto, as crianças estudando dentro de casa, o que aconteceu? Essa pandemia, ela quebrou essa costura, digamos assim, das nossas estruturas sociais, nas nossas estruturas econômicas e até pensando no bem-estar. Por quê? As pessoas foram expostos, né, elas começaram a ser expostos às suas fraquezas. Ou seja, qual é a fraqueza? Lidar com meu filho, lidar com esse ambiente doméstico. E aí, qual é a sensação que as pessoas têm trago, assim, pra gente? Que eu estou trabalhando muito mais. A sensação de cansaço, de trabalho, ela tem sido mais frequente. Ou seja, eu estou trabalhando mais, eu estou tendo que dar conta de muitas coisas e não estou conseguindo, tá? Então, muitas famílias estão enfrentando agora a difícil tarefa de conciliar a rotina, né, do trabalho, para muitos de casa, com as crianças, também em casa. E de assumir papéis de cuidador e educador ao mesmo tempo, de forma integral, né? Não tem um descanso. Então, sem dúvida uma virada brusca na rota para os pais e mães, mas também para as crianças, que estão vendo o seu dia a dia virar de cabeça para baixo. Então, assim, por que é necessário a reorganização, né, dessa rotina e criar uma rotina mais funcional? É como eu disse para vocês, a rotina, ela existe em qualquer ambiente. Agora, ela é funcional ou não é, tá? Então, assim, em momentos de incerteza, que trazem mais perguntas do que resposta, é comum a gente buscar aquelas fórmulas mágicas, né, que colocam tudo em ordem no piscar de olhos. Mas não é bem assim que funciona. Não é bem assim que funciona a vida. Né? Vocês acham que é assim que funciona a vida? Não é assim que funciona. Né? Uma solução que cai como uma luva para uma família pode não funcionar para outra. Agora, uma coisa é certa, se desesperar, né, não vai facilitar a busca por alternativas. Pelo contrário, se a gente fica diante do desespero, isso vai trazer muito mais angústia e ansiedade para aqueles que estão envolvidos, tanto para a família como para a criança. Então, quais seriam as dicas, né, da gente poder pensar aí? Quais seriam as dicas? Como é que eu estabeleço uma rotina que funcione? Então, muitas vezes as pessoas acham que fazer aquela rotina rígida, né, aquela coisa de horários, isso é rotina, né? Tem horário para levantar, horário para tomar café, horário para comer, horário para fazer as atividades, então tá tudo muito ajustadinho ali, tudo muito escrito, tudo muito bonitinho. Gente, é possível? Primeira coisa, né, como eu falei aqui, cada família tem funcionado de uma forma, né, o que serve para mim pode não servir para você. Existe um modelo, talvez, que a gente possa pensar e que a gente possa estruturar,
mas nem sempre o que funciona para mim, funciona para o outro, tá? Então, é necessário que a gente olhe para o ambiente onde a gente está inserido e a gente pense no que eu posso fazer, porque não existe nada mais frustrante do que criar uma rotina e você não conseguir seguir essa rotina. É frustrante, porque você fala, nossa, a rotina não funcionou na minha casa. Criar aquela rotina com horários, né, escritos, tudo bonitinho, não funcionou. E aí, o que eu faço agora? Porque talvez você tenha criado uma rotina que dentro do seu funcionamento não é efetiva. E aí o que isso gera? Frustração. Aí o que eu penso? Falar, vou largar tudo logo, deixa todo mundo fazer o que quer, né? Então fica essa sensação de frustração frente àquilo que eu não consigo executar. Então, assim, vamos pensar agora, né? A gente teve aí um ano atrás que a gente estava pensando como é que a gente ia se adaptar, como é que a gente ia, né, transformar tudo aquilo. E agora, né? A escola, ela mantém as atividades online? Se sim, o que é importante? Tenha uma área reservada para os estudos. Por que é importante ter uma área reservada para os estudos? Porque às vezes você está lá fazendo suas atividades e você está no meio de um né, da sala ou né, da cozinha, e aí fica tudo muito misturado, porque tem outras pessoas fazendo outras atividades, então você não vai conseguir se concentrar. Então, tenha uma área reservada para você, reservada para os seus estudos, mesmo que essa área seja minimamente pequena, mas ela seja uma área mais tranquila. Eu estou falando de possibilidades, né? E aí, dentro do seu contexto, onde você está inserido, você vai pensar se isso é funcional ou não, se isso é efetivo ou não, tá? Estabeleça um cronograma que funcione. Ai, aqui ficou junto, tá? Que funcione para a sua família. Então, assim, eu tive contato com a minha vizinha. A minha vizinha fez uma rotina super legal, né? Vou fazer igualzinho. Só que o funcionamento da sua vizinha, a família dela funciona de uma forma. Será que a sua funciona dessa forma também? Então, você pega lá o modelo, né, da rotina da sua vizinha e põe dentro da sua casa. Aí não funciona. Aí você fala, nossa, será que o problema está na minha família, que eu não consigo fazer uma rotina? Será que o problema sou eu? Aí você começa a ter o sentimento de culpa, ou seja, criei uma rotina e não deu certo. Por quê? Talvez você tenha criado um cronograma que dentro da sua família não é funcional. Então, qual é a dica? Coloque lá nessa rotina horários flexíveis, né? Estabeleça. Geralmente a rotina ela precisa ser visual, né? É o que a gente sempre indica. Ser visual no sentido de que você coloca lá um painel, uma folha de sulfite, uma cartolina, e você coloca lá nessa cartolina algumas atividades que você tem para fazer no seu dia a dia. Mas essas atividades, elas têm que ser flexíveis. Por que flexível? Porque nem sempre você consegue realizar naquele horário. E se você não conseguir realizar naquele horário, você vai ter uma possibilidade, você vai ter aí um tempo, né, um limite para você fazer dentro de um horário estabelecido. Então, por exemplo, coloca lá, café da manhã, né? Entre 9 e 10 horas eu vou tomar meu café da manhã. E aí você não fica naquela rigidez, né? Você coloca para você horários flexíveis, porque senão você coloca lá na sua rotina tomar café às 9. Se você não toma às 9, aí fala, mas eu esqueci de tomar, eu não tomei às 9 agora, o que eu faço, né? A rotina, gente, ela não pode ser um fator estressante. Ela tem que ser um fator organizador. Tem gente que cria a rotina e se estressa com a rotina.
Ou seja, não conseguir dar conta daquela rotina e fica estressado. Não, a rotina funcional, digamos assim, ela tem que ser aquela que traga para você uma organização, tanto interna como externa. Ela não pode ser um fator que vai te estressar, tá? Para a criança, por exemplo, essa rotina também tem que ser flexível, porque senão a criança não vai conseguir dar conta de algumas questões. E aí vai gerar para a criança também esse sentimento de que não estou conseguindo, né? Ou seja, não consegui seguir a rotina, então sou incapaz, né? E aí vem aquele sentimento de incapacidade, tá? Pausas são necessárias, tanto para as crianças, né, as pessoas que estão aí, como para você. Eu tenho percebido, né, que as pessoas não estão pausando, as pessoas não estão parando, elas começam lá 8 horas da manhã e termina meia-noite, sem uma pausa. E o que é essa pausa, gente? A pausa, ela pode ser para cada um de vocês, pode ser, né, estabelecida aí de formas diferentes. A pausa, ela pode ser um tempo livre, a pausa, ela pode ser um tempo sem fazer nada, né? Pode ser um tempo em que você vai, de repente, fazer algo gostoso, né? Ler um livro, ouvir uma música, né? Relaxar. Então, essas pausas, elas são necessárias. Vamos imaginar, se você está lá no seu emprego, o que acontece? Você não tira um momentinho para ir lá tomar um café, né, 10 minutinhos. Eu não estou falando de você ficar parado 1 hora. Não, é 10 minutinhos, 15 minutinhos. Para você conseguir restabelecer a sua concentração. Para você conseguir restabelecer o seu nível de atenção. É sabido, né, e é provado cientificamente que nós, por mais normais que nós sejamos, ou seja, normais no sentido de ter o nosso cognitivo preservado, né, então todas essas questões preservadas, nós temos um tempo limite de concentração. Então, nós estamos aqui, por exemplo, 1 hora de palestra. Se essa 1 hora ultrapassa, você já começa a entrar no nível de desconcentração, digamos assim, de desatenção. Porque nós não temos a capacidade de ficar muito tempo focado numa só atividade. Então, a gente precisa dos intervalos. As crianças também precisam de intervalos. Principalmente no trabalho online, no trabalho remoto, no estudo remoto, onde o meu aspecto sensorial, ou seja, a visão, né, o meu sentido, ele está ali focado, e se eu ficar muito tempo olhando para uma tela, eu vou ter problemas, né, neurológicos, questões neurológicas, cognitivas, de atenção. Então, essa pausa, ela é extremamente importante para você conseguir restabelecer, né, o teu estado de atenção, tá? Depois, se alguém tiver alguma pergunta, a gente vai parar e aí vocês tiram aí as dúvidas de vocês. Tenha paciência com seu filho. Então, aqui é específico para quem tem um filho em casa, né? Sem gritos, né? Então, assim, é fácil isso que eu tô falando? Não, gente, não é fácil. Mas entenda que a criança, ela não é culpada pelo que ela está vivendo. Você também não é culpado. Mas o que às vezes acontece? Nessa situação, a gente vai gerando, né, dentro da gente alguns conflitos. E é muito comum a gente, numa situação de nervosismo, né, de descontrole emocional, a gente gritar com as crianças. E às vezes, né, eu tenho percebido, assim, e vocês acho que têm visto, até pelas reportagens, o número, né, o aumento da violência contra as crianças. Não só a violência física, mas a violência psicológica. Então, essa criança, ela tem sido bombardeada tanto pela escola, né, que cobra aí algumas atividades, quanto pela família, que muitas vezes apresenta aí questões de insegurança, de ansiedade, e essa criança tem sido alvo, né, dessas famílias. Estou culpabilizando a família? Não, não estou culpabilizando, mas é uma questão que a gente tem que ter um pouco de consciência, de autocrítica, de perceber se aquele estado emocional, aquele meu estado emocional pode interferir no desenvolvimento do meu filho.
né, no estado emocional dele. Então, assim, tenha paciência com você mesmo. Se você não tiver paciência com você, você não vai ter paciência com seu filho, com a sua filha que está ali precisando de você. Então, as crianças, elas precisam do adulto. Elas não são seres independentes, muito pelo contrário, elas são dependentes. Por mais que a criança tenha autonomia, por mais que ela já faça algumas atividades sozinhas, ela vai precisar de você. E ela vai precisar de você em que sentido? Às vezes ela nem vai precisar do apoio físico, ou seja, que você ajude ela a fazer algo. Mas ela vai precisar sentir que ela tem um adulto ali à disposição dela e principalmente que ela vai, né, ter você como um porto seguro. Aí vocês falam, professora, mas isso não é fácil, né? Então, o que você tem que fazer? Você também precisa se cuidar, né? Então, o que é necessário fazer nesse momento? Você tem que se cuidar. E como é que você vai se cuidar? Como lidar com as emoções nesse momento que nós estamos vivendo? Então, tem uma dica que eu sempre passo para as pessoas, uma dica não, na verdade eu faço um questionamento para as pessoas, né? Preste atenção no que você está sentindo. Será que aquilo que você está sentindo é realmente compatível com o que você está vivendo? Será que você... isso são perguntas, tá, gente? Perguntas para vocês refletirem. E perguntas que vocês podem, inclusive, voltar para aqueles que vocês cuidam, né? Porque vocês estão aqui numa palestra em que muitas vezes vocês estão se identificando com várias coisas que eu estou trazendo para vocês, e depois você vai voltar esse cuidado para alguém. Então, assim, isso que você está vivendo nesse momento é compatível com o que você está sentindo? Então, você tem que prestar atenção no que você está sentindo. E aí, procure alguém com quem você possa falar. Mas procure alguém que vá te escutar. Né? Aquela pessoa que você procura e muitas vezes, você não pode fazer isso, e que tece aí uma série de críticas, aí não. Né? Aí é melhor você ficar sozinho com o teu sentimento do que procurar alguém que possa, de repente, tecer várias críticas. E, geralmente, aquela pessoa que pode te ajudar, de repente, é uma ajuda profissional. Né, procurar aí uma ajuda profissional. Eu tenho visto vários sites, né, vários locais, várias instituições que estão oferecendo apoio emocional nesse momento, apoio emocional gratuito, inclusive. Né, basta você, existe até uma fila de espera, mas você se cadastra nesses locais e você começa a receber um apoio emocional, né, no sentido de lidar com essas questões. Gente, pedir ajuda não é sinal de fraqueza. É sinal de saúde mental. É sinal de que ainda existe ali saúde. Né? Reconhecer que você precisa de ajuda, reconhecer que você precisa de auxílio, é um sinal de que vocês ainda têm saúde mental. Né? É um bom sinal isso. Então, essa pessoa que você vai procurar para conversar, ela tem que ser alguém que possa, de verdade mesmo, oferecer uma ajuda para você. Né, oferecer um auxílio, tá? Pare um momento, né? Aquilo que eu falei das pausas, né? Esteja atento às suas necessidades. Aqui eu vou me colocar na situação, né? Tem dias que eu tenho a sensação de que eu não paro nem para fazer xixi, que eu não paro nem para tomar uma água, que eu não paro para me alimentar direito. Não sei se vocês têm essa sensação. Então, estejam atentos às suas necessidades e às suas necessidades básicas, né? O Maslow fala, né? Como é que a gente atende necessidades secundárias se a gente não atende às nossas necessidades básicas? Ou seja, as nossas necessidades fisiológicas. Comer, né? Dormir, tomar banho, né, ter um momento de prazer, ou seja, um momento que eu pare e olhe quais são as minhas necessidades naquele momento. Então, eu acordo às 8 da manhã e vou até meia-noite sem parar. Qual é a sensação que eu tenho? De cansaço, de fadiga.
ou seja, de que eu estou chegando no meu limite. E para você entrar num processo de estagnação e muitas vezes de você chegar numa estafa mental, é muito grande. Por quê? As suas reservas, elas estão sendo utilizadas e você não está repondo, né? Porque todos nós temos uma capacidade de reserva orgânica, digamos assim, que é essa capacidade que a gente tem de dar conta de algumas situações difíceis. Porém, essa reserva, uma hora ela acaba. E aí, como é que você repõe as suas reservas? Você repõe através dos momentos prazerosos, dos momentos que te trazem felicidade. Se você só está tendo momentos difíceis, de angústia, de ansiedade, essa reserva, ela vai acabar. E quando ela está acabando, ela dá um sinal, né? O seu corpo dá sinais, e aí muitas vezes você não responde a esses sinais. Fala, não, deixa para lá, depois eu cuido disso, né? E aí a gente vai postergando necessidades que são básicas para garantir o seu equilíbrio, o seu funcionamento psíquico e físico, tá? Então esteja atento a essas necessidades, tá certo? E aí acho que a gente está caminhando para a finalização desse momento com vocês, né? Busque ajuda, né? Toda mudança, ela gera ansiedade, tá? É normal, mas não deixe que você e sua família sejam dominados por ela. Então, o que eu tenho percebido, né, gente? Que muitas famílias estão se deixando, né, dominar por esse momento. Deixando-se dominar por essa ansiedade. E essa ansiedade, ela tem gerado momentos, assim, muito intensos, de muito sofrimento psíquico, de muito desequilíbrio, né? Ou seja, as pessoas estão perdendo o seu equilíbrio, e perdendo o seu equilíbrio, elas começam a ter atitudes totalmente equivocadas e totalmente diferentes do habitual. Um sinal de alerta é quando você começa a ter descontrole emocional, quando você começa a agir diante de uma situação de uma forma muito descontrolada, de uma forma muito diferente do seu habitual. Ou seja, você não é uma pessoa que se comporta dessa forma. E aí você começa a ter esse comportamento. Então, isso já é um sinal de alerta. Sinal de alerta de que você talvez precise buscar uma ajuda, de que talvez você precise olhar para essa questão com um pouco mais de cuidado, de cautela, né? Nós não precisamos dar conta de tudo, né? A ideia que a gente tem tenho que dar conta de tudo, né? Tenho que ser o super-herói, a super-heroína, né? A super-mãe, o super-pai, a super-avó. E aí a gente vai exigindo dos outros que estão à nossa volta também isso, né? Eu vejo as famílias assim exigindo das crianças uma questão que elas não vão dar conta, gente. Criança precisa de cuidado. E se ela precisa de cuidado, ela precisa de alguém que possa exercer esse cuidado. Tudo isso que eu trouxe aqui hoje não é uma questão fácil, né? Não é uma tarefa fácil. Mas é como eu disse bem no início, o estado de equilíbrio, ele permite que a gente enxergue saídas. Quando a gente entra em desequilíbrio, a gente não consegue enxergar saídas. E qual é a sensação que a gente tem? Nossa, que fase, tudo está acontecendo, né? Tudo está acontecendo nesse momento. Tudo de ruim que tinha para acontecer está acontecendo. Mas, na verdade, não é que tudo de ruim está acontecendo ao mesmo tempo. É porque você não está conseguindo lidar com essas situações de uma maneira mais efetiva. E aí, qual é a sensação que a gente tem? Que a gente não está dando conta, né? Que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Porque quando você está bem, quando você está equilibrado, acontece uma situação difícil, você passa por aquela situação meio que sem perceber, né? Ou seja, você resolve a situação, e aí você não sente tanto ao resolver aquela situação. Quando a gente está fragilizado e vem aí uma situação que às vezes não é nem tão difícil, como é que a gente entende? Nossa, tá tudo acontecendo nesse momento. Nossa, que fase que eu estou passando.
E realmente essa fase se deve ao seu estado emocional, ao seu estado psíquico, tá? Como eu disse para vocês no início, e vou repetir, a nossa mente, ela é capaz de produzir a cura, mas ela também é capaz de produzir a doença, tá? E às vezes até mais a doença do que propriamente a cura. E às vezes a solução para tudo isso está dentro de você. Basta você acessar, né, essa reserva. E como é que a gente acessa essa reserva, né, esses recursos, esses mecanismos que vão nos ajudar? Quando a gente consegue ter um olhar para a gente mesmo, quando a gente consegue se cuidar, quando a gente consegue perceber que naquele momento eu preciso parar um pouco, né, que as coisas elas podem esperar um pouquinho, porque se você adoecer, as coisas vão ficar lá e alguém vai ter que dar conta, entende? Então não é fácil realmente cuidar de tudo isso, mas se você não parar por um momento e olhar como é que está o seu funcionamento, pensar um pouco nessa rotina, né? Já que o nosso tema hoje é rotina, não existe rotina funcional se você não estiver funcionando. Para uma rotina ela ser bem estabelecida, para ela ter funcionalidade na sua vida, minimamente você tem que estar bem. Senão a rotina não faz sentido. Tá? A rotina é uma das ações que você terá, mas primeiro você tem que incluir aí na sua rotina esse cuidado com você mesmo. Se você não incluir momentos de cuidado, momentos de tranquilidade, muito possivelmente você vai entrar num estado de estafa e você vai ter a sensação de que fracassei, né? E a sensação de fracasso ela traz um desânimo, ela prejudica a nossa autoestima e ela pode fazer com que as pessoas entrem num quadro depressivo, né? Que é quando eu começo a enfraquecer todas as minhas emoções, tá? Acho que é isso, gente. Queria agradecer aí a atenção de vocês, né? Estou aberta agora para perguntas, né? Acho que eu consegui. Olha, fui bem pontual, em 1 hora de. Queria ouvir um pouco de vocês, se isso tudo faz sentido, se não faz sentido. Como eu disse para vocês, isso é uma conversa, né? Não sei se faz sentido para vocês tudo isso que eu trouxe, mas é um pouco disso, né? Acho que a gente vem falando tanto, né, nesses últimos tempos sobre equilíbrio, sobre emoções, sobre rotina, sobre tarefas. Não sei se faz sentido para vocês tudo isso. Eu acho que o que você trouxe aqui pra gente é um chamado para que a gente seja mais gentil com a gente mesmo, né? Tenhamos esse olhar, essa maneira mais gentil de lidar com a gente, porque o ambiente já está muito estressor. Então, se a gente acaba se cobrando demais, colocando metas que não vão ser atingidas e uma rotina que não vai ser funcional, a gente acaba contribuindo para esse ambiente. E aí o resultado é desastroso, né? Então, acho que é muito bem colocado o que você trouxe aqui para que a gente tenha esse olhar de gentileza com a gente mesmo. Eu vou abrir aqui para perguntas, não sei se alguém quer perguntar. Isso que você traz, né, Patrícia, eu penso numa coisa, que tem um livro, né, que é Praticando a Autocompaixão, não vou lembrar o nome do autor agora, mas tem um livro que ele fala muito dessa questão da autocompaixão, né? Eu vejo nesse momento, assim, e isso claro, é algo bem legal, bem bacana, as pessoas voltando muito seu cuidado para os outros, né? Ou seja, vou ajudar o outro, vou, né, trazer um momento de benefício aí para o outro, mas será que eu estou conseguindo praticar a autocompaixão? Né? Que é isso, a gente cuida tanto do outro, a gente esquece da gente. E a gente só consegue cuidar do outro quando a gente consegue cuidar da gente. Quando minimamente eu estou bem e eu consigo levar esse cuidado para o outro. Essa autocompaixão é extremamente importante, isso que você falou, né? As pessoas não são gentis com elas mesmas. Ou seja, aí chega um momento que ela começa a não ser gentil também com os outros. Por quê? A gentileza primeiro tem que acontecer com a gente mesmo, né? E às vezes as pessoas falam, não, mas se eu cuidar de mim eu vou estar sendo egoísta. Gente, isso não é egoísmo. Autocuidado não é egoísmo. Autocuidado é saúde, tá? Ainda mais nesse momento, né?
Sim. Tem outra coisa também que é bem interessante. Peraí. É que eu tô com duas coisas ligadas e deu cacofonia. Essa questão, né, da gente estar em casa e de fato a gente tá conhecendo um pouco mais sobre nós mesmos, né, entrando mais na nossa individualidade e também do outro que ocupa o mesmo espaço, né? Eu ouvi alguns artigos que falavam assim, olha como é interessante, os casais não se conheciam, porque antes, nessa rotina corrida, eles só se encontravam à noite, né, que era o momento aí que chegava do trabalho, e agora eles estão literalmente juntinhos, né, a maioria está trabalhando em home office, e agora eles estão, de fato, vivendo um casamento, as famílias estão vivendo com as suas famílias, né, e o quanto isso é interessante, porque é interessante nesse sentido de que, ao invés da gente se sentir mais acolhido, surgiram muitos estresses, porque estar com o outro, literalmente, 24 horas por dia, é um desafio muito grande da gente aprender a respeitar, a desenvolver a empatia, trazer esse conceito da autocompaixão, a compaixão com você e a compaixão com o outro. Então, eu acho que trouxe muitos desafios para a família nesse sentido, né? Da gente, de fato, estar com a família, aproveitar esse momento e conhecer mais quem são as pessoas, o que elas estão precisando e formar, acho que, um ambiente que não seja tão estressante, né? Como a Patrícia trouxe, mas mais acolhedor, mais empático, né? Não, isso que você está falando, realmente, as pessoas não se conheciam, né? Muitas famílias, como eu falei, muitas famílias se depararam com questões que até então elas não tinham noção. Então, assim, o filho, né, estudando, o marido trabalhando, a esposa trabalhando, né, as pessoas, todo mundo trabalhando ali. É muito comum, né, a minha filha, ela tem 12 anos, né, eu tenho duas crianças em casa, um tá dormindo, daqui a pouco ele acorda, vocês vão perceber, né, ele veio aqui porque ele quer participar das aulas, ele quer participar de tudo, né, que é isso, é a nova configuração, né, que a gente tem. Mas a minha filha, outro dia ela falou para mim, falou, nossa, mas eu não sabia que a senhora trabalhava tanto. Porque ela veio aqui, né, sempre conversando, dando aula, dando palestras, né, ela falou, nossa, eu não sabia que você trabalhava tanto. E aí o meu filho também, de 4 anos, ele fala assim, quantas aulas você tem hoje? Eu falo, 3. Aí ele fica contando. Aí se acaba a terceira, ele fala assim, aí ele fala assim, agora você vai poder ficar comigo? Né? Então, assim, olha que judiação com as crianças, né? Então, assim, elas começam a entender também como é o funcionamento da sua rotina, né? Como é o seu trabalho, né? Então, é isso que você falou, Beatriz, é muito comum. As pessoas não se conhecem, e aí lidar com tudo isso, se deparar com tudo isso, é muito desafiador, né? Ou seja, eu lidar com o outro o tempo todo, né? Esse trabalho, quando a gente saía para trabalhar fora, era um momento de como é que fala, assim, como é que eu posso colocar? É aquele momento ou seja, sair um pouco dessa realidade, Uma né? fuga, né? Isso, uma fuga, muitas vezes, né? Mas era aquele momento que eu tinha aí um certo relax, né? Uma pausa, né? Digamos assim, não estou tendo que lidar com o outro agora. E aí, estando em casa, eu não tenho essa pausa, né? Eu não tenho como fugir. E aí, nesse sentido de fugir, o que vem sendo criado? Conflitos, né? A pessoa começa a entrar em conflito com o outro, e isso traz uma desarmonia muito grande, né? Você começa a ter um ambiente hostil, onde você começa a hostilizar as pessoas. E aí, os adultos se hostilizando, o que vai acontecer com as crianças? Elas também vão, de certa forma, refletir a tudo isso. Né, e como é que a criança manifesta mudança né, como é que ela manifesta tudo isso? Através do comportamento. Aí começa a ficar mais chorosa, começa a ficar mais agressiva, começa a ficar mais agitada, aí a família olha e fala, nossa, meu filho está doente, né, meu filho está adoecendo, mas na verdade ela só está reproduzindo algo que ela está sentindo, né, mudando a configuração, com certeza ela vai responder de uma forma mais positiva, né? Com certeza ela vai conseguir
trazer aí uma tranquilidade que ela tinha antes, né? Então as pessoas falam assim, nossa, eu não sabia que você era assim, eu não sabia que você se comportava dessa forma, vive há 20 anos com a pessoa e não tinha tempo para olhar para aquela pessoa. Então realmente as pessoas estão sendo convidadas a olhar um para o outro. E esse convite, ele não está sendo tão positivo assim, né? Mas é a gente reconhecer a oportunidade, né? E eu falo que a pandemia, ela trouxe um legado para a gente. Qual é esse legado? As pessoas se conhecerem, as pessoas terem a possibilidade de olhar um para o outro. Não é uma tarefa fácil, mas talvez seja um legado, né? Da gente poder... a gente sempre falava tanto, nossa, eu queria ter mais tempo com a minha família. E aí, no momento que eu tenho mais tempo com a minha família, o que acontece? Nossa, eu queria estar fora, queria trabalhar fora, não aguento mais, né? E aí fica aquele sentimento dúbio, né? Aquela dualidade, ou seja, quero ficar em casa, quero sair, né? E aí as pessoas ficam confusas, né? E essa confusão, ela começa a trazer um certo desequilíbrio para a gente, né? Acho que é isso, né, meninas? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Achei interessante a aluna aí da fisioterapia, que eu esqueci o nome dela, trazer a situação da filha, né? Muitas crianças estão respondendo dessa forma, gente. É a resposta das pessoas nesse sentido, tá? Dentro dessa pergunta, dessa questão que a Rita trouxe, né? Eu queria ver se esse ambiente, eu sei que sim, mas assim, esse ambiente de prolongamento de estresse, ele é um fator positivo para os transtornos de personalidade, né? Porque no adolescente eu falo que está nessa fase. Sim. O adolescente, ele tem vivenciado isso de uma forma muito intensa, né? Porque é como eu disse para vocês, o adolescente, ele está numa fase em que ele precisa, há uma necessidade muito grande dele de afastamento da família. Afastamento no sentido afetivo, né? Ou seja, há um afastamento desse adolescente porque ele precisa encontrar esses grupos justamente para a construção dessa identidade. Quando ele não tem essa possibilidade de estar convivendo com esses grupos, vai se criando uma fuga muito grande, e o celular, ele tem tomado um espaço muito frequente na vida dos adolescentes, né? O uso do celular, ele já tem sido uma coisa apontada já há algum tempo. O uso excessivo do celular pelas crianças, pelos adolescentes, já tem sido apontado como um fator negativo. Agora, muito mais, porque o uso do celular, eu consigo me relacionar através do celular, eu consigo me relacionar através das mídias, porque isso é uma fuga da realidade, né? É uma fuga da realidade que eu tenho nesse momento, e é aquela realidade que tem sido dura. Eu digo isso porque eu tenho uma adolescente dentro de casa, e eu acredito que muitos que tenham adolescentes aí estão sentindo isso. Então, muitos estão procurando ajuda, né, esse aconselhamento, esse suporte psicológico no sentido de como dar conta dessa situação, e é importante procurar ajuda para esses adolescentes, porque senão eles podem desenvolver alguns quadros típicos de automutilação, né, até tentativas de suicídio, por conta de não conseguirem lidar com essa questão. Então, é algo muito sério, é algo muito que tem aparecido em muitas famílias. Eu tenho recebido muitas famílias com esse mesmo, com essa mesma queixa, ou seja, os adolescentes estão mais ansiosos, claro, gente, todos estão mais ansiosos, principalmente essa faixa etária que precisava estar em contato com as pessoas, né? Há uma necessidade de contato, a socialização, e a escola, muitas vezes, era esse local de socialização, né? Os grupos que esse adolescente frequentava, as atividades extras, né? Então, tá tudo online, né? Então, assim, não tem muito significado, não tem muita representação para eles, né? Então, é um prejuízo que a gente tem. Eu vejo muitas, nas escolas, né, eu tenho percebido, assim, bastante a preocupação dos professores com o prejuízo pedagógico, né, que as crianças estão tendo nesse momento. Mas eu sempre falo o seguinte: o prejuízo pedagógico, de certa forma, se a gente tiver um trabalho organizado, a gente vai conseguir recuperar. Agora, se esse prejuízo pedagógico estiver associado a um prejuízo emocional, aí vai ser mais difícil. Porque você vai ter que cuidar tanto do emocional como do pedagógico.
E o emocional vai interferir diretamente na aprendizagem dessas crianças. A gente tem relatos de crianças e adolescentes que têm tido um rendimento muito baixo, né, um baixo rendimento diante das aulas online. É claro, gente, a gente vai ter um funcionamento diferente, né, como eu disse para vocês, às vezes um adolescente já tem dificuldade de manter o foco de atenção, uma criança que tem dificuldade da manutenção do foco de atenção, e aí tem à sua frente uma tela, com certeza essa atenção ela vai ficar muito mais prejudicada, tá? Não são todas as crianças que se adaptaram, né, a esse trabalho remoto, esse trabalho online, né, há uma realidade aí que a gente não pode negar, nem todas as crianças se adaptaram, muitas estão sobrevivendo, digamos assim, né, a tudo isso. E aí surgem vários fatores, né, violência, conflitos, né, a gente sabe que tem aumentado muito o número de violência contra a mulher, contra a criança, né, então é uma realidade bem difícil, né, porque justamente é isso que a Beatriz trouxe, as pessoas estão dentro de casa, e aí os conflitos tendem a surgir ou aumentar, né. Bem complicado, né. Tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Aqui, pode ficar à vontade. Acho que não temos mais nenhuma pergunta. Então, eu queria agradecer mais uma vez. Foi muito bom esse bate-papo, essas informações que você trouxe, porque a gente sabe, né? Mas colocando em palavras a gente consegue organizar melhor no que a gente pode mudar, no que a gente pode contribuir para que os nossos familiares e adolescentes possam, e nós também, né, aproveitar de uma rotina mais saudável, mais leve. Eu acho que esse que é o intuito, né? Tá todo mundo buscando essa maneira de construir algo mais leve nesse momento online. Eu só queria finalizar dizendo que, assim, você falou, né, por mais que a gente saiba, às vezes a gente tem que falar, né, porque, na verdade, o óbvio é o que sempre foge das nossas mãos, né, é óbvio que eu tenho que fazer tal coisa, é óbvio que eu tenho que fazer isso, né, então, assim, isso que a gente sabe, a gente já sabe muitas vezes o que fazer, né, mas é tão difícil colocar na prática, né, a teoria tudo é lindo, tudo é perfeito, né, faz isso, isso e isso, que vai dar certo, mas quando você vai colocar na prática, tem a sua questão, tem a sua subjetividade que entra em contato com a subjetividade do outro, né? Às vezes você imagina que uma rotina, ela vai ser super funcional, vou colocar aqui tudo escritinho aqui, que vai funcionar direitinho. Aí quando começa na prática, existe uma questão que é a questão subjetiva de cada um. Então, é muito importante a gente entender que essa questão subjetiva, ela vai interferir na execução, né? Então, é muito importante a gente olhar para isso também, né? Isso é óbvio que eu tenho que tratar bem os meus filhos, é óbvio que eu não posso gritar, mas no momento de descontrole emocional, muitas vezes eu grito. E se eu gritar, volta, né? Pede desculpa, diz, olha, não é com você, né? Eu estou nervoso, né? Por isso, por isso, por isso. Às vezes a gente fica querendo esconder os sentimentos das crianças, dos adolescentes, né? Às vezes a mãe tá lá chorando e o filho pergunta, o que foi? Nada, né? Ou seja, você chora por nada, né? Então, ensinar as crianças também a lidar com isso, né? Tô nervoso, tô chateado, tô preocupado, mas não é com você, né? Ou dizer para a criança, olha, por mais difícil que esteja, estou aqui com você, né? Tudo vai passar, e aí a criança vai sentir que aquela questão não é com ela, né? Porque muitas vezes o ambiente está hostil, o que a criança pensa? Será que eu sou culpada, né? Será que eu que estou fazendo alguma coisa de errado, né? Então, assim, procurar também conversar com as crianças por isso que eu falei, de uma forma muito aberta, né? Às vezes a gente fica querendo fantasiar muito e a gente precisa ser claro com as crianças, a gente precisa, de certa forma, entender que elas têm capacidade de compreensão, né? Isso ajuda muito, ajuda bastante no sentido de você não negar o seu sentimento e mostrar para a pessoa como é que ela tem que lidar com tudo isso. Tá difícil, mas a gente vai passar, né?
Acho que é isso, gente. Obrigada, tá, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, trazendo um tema tão importante. E aí, se alguém precisar de alguma coisa, me mantenho à disposição. Quero agradecer a participação de todos e, mais uma vez, agradecer o convite. E manda um abraço pro Valme, viu? Fala para ele que eu tô com saudade dele. Tá bom, amor, a gente manda assim. Muito obrigada. Imagina. Pessoal que tá aí com a gente, não esqueçam que para vocês conseguirem fazer o preenchimento do certificado, vocês precisam ir no endereço da Liga no Instagram, que é @ligapsicos. É só clicar lá na bio que está disponível. E hoje à noite a gente ainda tem mais palestras da Liga de Físio, então vamos estar lá prestigiando também. Vai ser às 19h30 com o Dr. Rogério Soares. E amanhã a gente continua com as palestras de psicologia com o psicólogo Bruce Martins, às 19h30, com o tema Profissionais da Saúde e o Estresse. Então, espero todos vocês. E muito obrigada mais uma vez, Ednete. Pode deixar que eu vou passar a sua lembrança ao Valme. Muito obrigada. Um bom dia a todos. Bom dia, gente. Se cuidem.